Agora nós realizaremos experimentos simples para verificar a lei de Charles. Em um frasco com uma rolha e um tubo capilar, a gente vai encher com uma pequena quantidade de gás seco. E há um pequeno indicador de mercúrio no tubo capilar, como vocês podem observar. Esse frasco a gente vai colocar em uma calha com água e suspender um termômetro nessa calha, que é essa bacia que se chama calha, gente, qualquer coisa. Então a gente vai ver a temperatura inicial e o comprimento da coluna de ar no tubo capilar, usando o indicador de mercúrio. Esse daí é o comprimento da coluna de ar, gente, que mostrou. Então a gente vai inserir esses pontos em um gráfico de volume versus temperatura. E a gente vai começar a esquentar lentamente a calha. Assim a gente percebe que conforme a calha esquenta, o ar contido no frasco também esquenta e se expande. Ou seja, o volume aumenta, fazendo com que o indicador de mercúrio suba. Então a gente anota o nível do tubo capilar e a temperatura correspondente, e a gente continua aquecendo a água. A gente faz algumas leituras do volume e da temperatura, porque conforme a gente vai esquentando, o indicador de mercúrio sobe também. Então a gente percebe que o aumento do volume é diretamente proporcional ao aumento da temperatura. E assim, pela lei de Charles, a gente vê que V é diretamente proporcional a T, ou V é igual a KT. E assim, quando a gente rearranje a Agora, equação, em um exemplo, suponha que a temperatura T1, o volume do frasco vai ser V1, certo? E em uma temperatura T2, o volume inicial vai ser V2. E assim, conforme a lei de Charles, a gente tem que V1 é diretamente proporcional a T1 e V2 é diretamente proporcional a T2. E assim, V1 sobre T1 é igual a K e V2 sobre T2 é igual a K. E assim, V1 sobre T1 é igual a V2 sobre T2. Essa é a equação da lei de Charles, gente. E a gente percebe que o aumento do volume é diretamente proporcional à temperatura na escala Kelvin. Agora, para um outro exemplo, a gente vai considerar que esse arranjo de pistão e cilindro é preenchido por gás e inicialmente a temperatura do gás é de 100 K e o volume é de 0,25 litros. Então a gente vai anotar isso no gráfico. E com o nanômetro a gente percebe que a pressão é sempre constante, gente. E quando a gente aquece, a gente coloca calor, o volume do gás ele também aumenta. Então a temperatura ficou 200 K, o seu volume de gás é 0,25 litros. E a gente anotou isso também no gráfico, lembrando que a temperatura está em Kelvin, gente. E a gente vai aumentar também, a gente percebe em 300 e 400 na temperatura de Kelvin, e a gente percebe assim que o aumento da temperatura em Kelvin é proporcional ao aumento do volume. E assim fica muito legal para a gente observar como é que é o gráfico na lei de Charles, onde, por exemplo, no 100 estava 0,25, 200, 0,50 e assim vai indo. E a gente percebe que em pressão constante, o volume de uma massa fixa de gás é proporcional à sua temperatura absoluta, ou seja, V é diretamente proporcional a T.